tema da minha mensagem nessa noite é, na verdade, uma palavra profética sobre a sua vida para esse ano. Eu quero profetizar que você vai dar certo em toda e qualquer estação. Esse é o meu tema. Você vai dar certo. Pastor, você nem me conhece, como é que você sabe? Pois é, irmão, estou falando pela fé, porque de fato... Se você não tem fé por você, eu estou querendo crer no teu lugar. Que você vai dar certo em toda e qualquer estação. A palavra que Deus tem colocado em meu coração para esse ano é o Salmo 1, quando o salmista diz assim que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas correntes, as nossas folhas não murcharão e no tempo certo nós daremos fruto. Irmão, suas folhas não vão murchar, independente da situação, do momento, das circunstâncias, do ambiente, do contexto. Eu quero dizer para você, você vai ser maior que o seu contexto. Maior que o seu lugar, maior que o seu ambiente. Pastor, eu vivo em um ambiente profissional hostil, pois você vai florescer lá. Eu vivo dentro de um ambiente familiar complicado, você vai florescer lá. Você talvez diga, pastor, o meu ramo, o meu negócio está em uma crise, não está fácil para o meu segmento profissional. Eu digo, você vai florescer lá, independente do que você encontrar. O deserto não vai determinar se você vai frutificar ou não. Você vai dar certo em toda estação. Isso pode acontecer se nós entendermos alguns princípios da palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo 26. Eu quero ler com você. Quero ler com você a palavra de Deus. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Versículo de número 3. Permaneça nesta terra. Fale comigo bem forte. Permaneça. Permaneça nesta terra mais um pouco. E eu estarei com você. E eu o abençoarei. Eu quero repetir, essa daqui é uma palavra de Deus para alguém nesse lugar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu te abençoarei. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Verso 6. Então Isaque ficou em Gerar. Fale comigo, ficou. Permaneça, permaneça. Isaque ficou. Você pode dar certo em toda e qualquer estação. A Bíblia fala sobre Isaque, filho de Abraão. Isaque era um homem que herdou do seu pai muitos bens, era um homem que já nasceu próspero. Coisa boa quando você já nasce assim, irmão, com uma bagagem maravilhosa. Ele já largou na frente. Mas a Bíblia diz que chega um momento em que houve uma fome onde ele se encontrava. E então, por causa da fome, ele começa a fugir e vai atrás de um ambiente mais adequado para ele suportar aquele tempo de fome. Ele desce para a terra de Gerar. Provavelmente a próxima parada dele, à medida que ele descia, seria o Egito. O Egito era o celeiro daquele mundo. Era o ambiente que mesmo nos dias da seca, por causa do Nilo, ele conseguia ter colheita. Então, em um tempo de fome, a lógica era correr para o Egito. O Egito era o celeiro daquele mundo. Mas no meio do caminho, Deus parou tudo e falou: Isaque, fica, não sai, não desce ao Egito, fica aí.
Por sinal, Isaac não desce ao Egito. Abro parênteses. Foi isso que o teu pai Abraão fez. Veio a fome, ele desceu ao Egito. Foi quando ele desceu ao Egito que a complicação começou na vida dele. Foi quando ele desceu ao Egito que ele arranjou Agar. Foi quando ele desceu ao Egito que ele fez Ismael. Foi quando ele desceu ao Egito que o conflito entrou em sua família. Não desça ao Egito, não vá ao Egito. O Egito é símbolo do mais fácil, é símbolo do mais confortável, é símbolo do mais conveniente, mas não é o mais divino, não é a vontade de Deus. Querido, Deus dá uma palavra para Isaac, ele se agarra a essa palavra, e a Bíblia diz que porque ele segue essa palavra, Deus o abençoou. E eu quero começar dizendo para você, se você deseja um 2024, em que em toda estação você vai florescer, você precisa se preocupar mais com a vontade de Deus, e menos com o quão favorável é o ambiente em que você se encontra. Tem gente que prioriza encontrar o parceiro certo, deveria encontrar a palavra certa. Tem gente que está pedindo o cliente certo, deveria buscar a palavra certa. Tem gente que está hoje aqui se perguntando: Senhor, para onde eu devo ir, Pai? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu sigo pelo segmento A, ou eu transiciono para o segmento B, eu faço o que, Senhor? Eu caso com A, eu caso com B. Deus está dizendo assim para você, querido, escuta uma coisa, o segredo não é o lugar, o segredo é quem te acompanha no lugar. Se for Deus, se é Deus com você, busque a vontade de Deus. Você precisa ser dirigido por uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Quer florescer em toda estação? Escute a voz de Deus. Agora, quando ele escutar, obedeça. Porque nem sempre o que Deus fala para você é exatamente o que você queria. Nem sempre o que Deus fala para você é algo fácil de ser vivido. Deus fala para Isaac ficar quando ele queria partir. Tem pessoas aqui para quem Deus está dizendo fica, e tudo em você está gritando sai. Interessante isso. Quando, por exemplo, Abraão desce ao Egito por causa da fome, e tudo se complica em sua vida. Ou, por exemplo, quando Noemi, estou no livro de Ruth, Noemi deixa Belém, e por causa da fome, ela vai para as terras de Moabe, e lá nas terras de Moabe, ela perde toda a sua família, e ela vai cheia e volta vazia. Cuidado para você não ser movido pelo momento, para você não tomar decisões baseado no momento, no sentimento, nas emoções. Não seja guiado pelo medo. Deus está falando com pessoas aqui, 2024 não vai ser o medo que vai estar no volante da sua vida. Você vai parar de ser guiado pela sensação, você vai parar de ser guiado pelas opiniões, você vai parar de ser guiado, querido, pelos seus temores. Pare de fugir no nome de Jesus. Comece a ser dirigido por uma palavra de Deus. Comece a buscar a voz de Deus e diga: Deus, eu preciso de uma palavra tua. Eu preciso de um conselho teu. Eu preciso, Senhor, que o Senhor se pronuncie na minha vida. Isaac fica no lugar de onde ele queria sair. E por que é que ele tem que ficar? Porque Deus tinha dado uma promessa. Deus tinha dado uma promessa para o pai dele, Abraão, que toda aquela terra seria deles, da sua descendência. Passou a geração de Abraão para Isaac. Isaac agora está na terra. A terra ainda não era deles. A terra não era deles. Gente, a terra só vai ser da descendência de Abraão no livro de Josué. A gente está em Gênesis, faz a conta. Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio. Isso é para você que acha que Deus está demorando na sua vida. A promessa só se cumpriu em Josué. Até Josué, a descendência de Abraão viu a terra, pisou na terra, transitou pela terra, peregrinou pela terra, mas não possuiu a terra. Mas para Isaac, Deus falou assim: filho, eu dei a promessa para o teu pai, você é o filho da promessa, esse lugar é o lugar da promessa, não largue ele, não saia dele. Por que, pai? Porque você não pode possuir aquilo de que você desiste. Porque você não pode herdar aquilo de onde você sai. Como é que você vai possuir aquilo que você larga? Aquilo que você abandona? Entende? Por isso ele diz: fica. Eu posso fazer uma pergunta para você? Eu quero fazer essa pergunta.
Começo de ano a gente busca muito a Deus, perguntando: Deus, para onde devo ir? Mas eu gostaria de levar você a pensar que o Espírito Santo, quem sabe, está nos perguntando: você está disposto a ficar? Você está disposto a ficar? Porque ir envolve uma empolgação, o novo, abraçar o novo, uma nova empreitada, uma nova jornada, tem todo o entusiasmo envolvido. Agora, ficar, de onde você quer sair, ficar, tem que ter fé para ficar, tem que ter confiança para ficar, tem que ter obediência para ficar. Agora, Isaac fica não porque era animador ficar, mas porque Deus falou com ele que era para ficar. Eu quero dizer para você uma coisa: se uma palavra de Deus nos colocou no barco, que não seja uma tempestade que nos tire dele. Ah, pastor, fale de novo. Eu falo. Se uma palavra de Deus colocou você no barco, que não seja uma tempestade para tirar você dele. Quando a situação começa a apertar, a gente começa a questionar: será que é Deus mesmo? Será que Deus falou? Será que Deus disse? Ah, meu irmão, no nome de Jesus, a gente precisa começar a ter uma fé simples. A fé simples é: Deus falou, eu estou seguindo. Deus falou, eu estou obedecendo. Deus disse, eu estou permanecendo. Eu só preciso de uma palavra de Deus. Eu quero dizer para você, 2024, você não precisa de mais recursos. Você precisa de uma palavra de Deus. Você não precisa de mais alguém que te aplauda, que acredite e que invista em você. Você precisa de uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Tem tudo. Quão bom você e eu nós somos em ficar. Eu conheço poucas pessoas que são boas em ficar. Tem gente que está mudando a toda hora. Muda de igreja, muda de emprego, muda de mulher. Nunca está satisfeito, nunca está contente. Sempre fica procurando coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Tem gente que vem para a videira, além da videira tem umas 5 coisas no caldeirão. Vai para profeta, fala com Buda. É tanta mistura, é tanta coisa. Aprenda a criar raízes. Aprenda a ficar. Aprenda a fincar o pé e a dizer: a situação não muda a minha convicção. Que convicção é essa que a situação muda? Tem uma hora que a gente enche a boca e diz assim: Deus me chamou para fazer isso. Daqui a pouco a gente está largando aquilo que a gente disse que Deus nos chamou para fazer. Deus falou ou não falou? Pois se Deus falou, é sério. Se Deus falou, é sério. Como é que a gente enche a boca para dizer Deus? E depois, por causa das intempéries, das pressões, das situações, no nome de Jesus, esse ano, irmão, é ano da gente ser dirigido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pastor, você está tentando pregar o quê? Eu estou tentando pregar para você que, no nome de Jesus, é isso que eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que eu e você, nós vamos seguir caminhos e tomar decisões, que pessoas vão olhar para mim e para você, e vão dizer: você não está com medo? E você vai dizer: estou, mas eu tenho uma palavra de Deus. Alguém vai perguntar e vai dizer assim: mas você não tem dúvida? E você diz: tenho, mas eu tenho uma palavra de Deus. Alguém vai dizer: mas você se sente capaz? E você diz: não, mas eu tenho uma palavra de Deus. Mas não está cansando você? E você vai dizer: eu estou cansado, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Você não está desanimado? Mas eu tenho uma palavra do céu. Tem uma palavra do céu. E desânimo passa, mas a palavra fica. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Complicado esse negócio. A gente fala de ficar, os irmãos chegam. Ei, gente, no nome de Jesus, você vai florescer em toda estação.
Porque você vai buscar uma palavra de Deus, você vai ser dirigido por uma palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda: se você quer florescer em toda e qualquer estação, vença o teste do tempo. Olha bem para mim. Você acha que essa história é como? Deus fala com Isaac: filho, fica nesta terra, que eu te abençoarei. Por sinal, tem um detalhe. Lembra que Deus falou assim com Isaac: Isaac, fica mais um pouco. Quem pegou o detalhe? Fica mais um? Ou pouco de Deus. Você sabe qual é o pouco de Deus? Pula comigo para o versículo 8. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Se eu fosse Isaac, eu ia para Deus, para o setor de reclamação do céu. O senhor não disse que era só mais um pouco? De repente virou muito tempo. Queridos, Isaac ficou em Gerar muito tempo. Posso falar outro detalhe interessante? É que Deus só volta a falar com Isaac no versículo 24, que é quando ele sai de Gerar. O que é que isso significa? Isso significa que todos os anos que ele ficou em Gerar, ele permaneceu, ele se manteve firme, agarrado a uma palavra. Deus falou com ele quantas vezes? Com a gente, Deus fala na segunda, tem que confirmar na terça. E quarta-feira, a pregação da quarta do encontro tem que falar alguma coisa linkada para a gente dizer: oh Deus, é o Senhor mesmo. É ou não é? Irmão, em nome de Jesus, ele entendia: basta uma palavra, não é o quanto é dito, é quem fala. Quem falou é fiel, quem falou, a palavra dele não cai por terra. Tempo, ele ficou anos em Gerar. Anos, para então a gente ver acontecer o verso 12, em que Isaac semeou, Deus abençoou e ele prosperou. Anos. Olhe bem, eu quero te dizer uma coisa, liberar essa palavra sobre a sua vida. Quer fama? Quer dinheiro? Quer visibilidade? Viraliza no TikTok. Basta viralizar. Faz alguma coisa que viraliza. Esses dias mesmo, eu estava, essas coisas de internet, eu estava lá checando. Eu vi um rapaz, o homem parou lá no Luciano Huck, minha gente, fazendo comercial, um monte de coisa. Quando eu fui ver, eu disse: Jesus, um homem que imita um cachorro. E eu fiquei refletindo comigo: rapaz, esse negócio de virar famoso é cada coisa. Olha, com respeito ao trabalho do rapaz, o trabalho dele canino. Mas escute bem: visibilidade, fama, dinheiro é uma roleta russa. Verdadeiramente viralizou, pode ser que a pessoa acenda, mas grandeza custa tempo. Grandeza de verdade custa tempo. Aparência se constrói no instantâneo, mas substância, consistência, a gente só ganha com o tempo. Leva tempo. Por quê? Porque leva tempo para construir aquilo que nos sustenta verdadeiramente ao longo do caminho, que é caráter. Porque dons, talentos, recurso pode nos projetar, meu irmão, em uma velocidade meteórica, mas só o caráter é que consegue nos sustentar, nos manter. E caráter, e quem nós somos, e a nossa essência, e a saúde da alma, meu irmão, o coração e a mente, o nosso interior, isso daí leva tempo para ser construído. Eu quero dizer para você uma coisa. Você que o diabo tem dito assim: está andando devagar demais as coisas, não? Pois olhe para o diabo e diga assim: quem está no jogo do curto prazo é você, eu estou no jogo do longo prazo. Eu sei a corrida que eu estou correndo,
Eu sei a linha de chegada que o Senhor Deus tem para mim. Eu não estou numa corrida de 100 metros, eu estou numa maratona. Tempo, fale comigo, tempo. Tempo. Vai ter que vencer o teste do tempo. Deus deu uma palavra para ele, Deus prometeu para ele, Deus liberou sobre ele: Isaque, eu vou te abençoar. Mas levou tempo. Não foi a primeira colheita dele que foi a 100 por 1, não foi. Ele plantou e colheu pouco, ele plantou e colheu pouco. Quantas vezes ele plantou e colheu pouco? Quantas colheitas de Isaque a Bíblia não relata em Gênesis 26? O livro só registra quando Deus o abençoou, mas antes disso, houveram muitas tentativas. Eu quero dizer, querido, não despreze o dia dos pequenos começos. Não se desanime com a portinha, a oportunidadezinha, o resultadozinho, a devolutivazinha. Não desanime. Faz parte da jornada, do processo de Deus na sua vida. No nome de Jesus, o que é grande leva tempo. É o tempo a régua infalível. É o tempo. A régua que não falha. É o tempo que dimensiona a fé. Quer saber se a fé de alguém é verdadeira? Veja quanto tempo essa fé já atravessou. É o tempo que dimensiona uma relação. Quer saber quanto uma relação é sólida? Pergunta quanto tempo ela já atravessou, quantos mares juntos já cruzaram. É o tempo que dimensiona um chamado. Quer saber se é chamado, se é propósito, ou se foi só uma empolgação? Pergunta quanto tempo esse chamado já está aí atuante. Tempo é uma régua infalível, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você aqui, você não tem como vencer a batalha da qual você desiste. Portanto, a palavra de Deus para a sua vida, nesse ano, é: se você não desistir, você já venceu. Aguente o teste do tempo. Vire para quem está perto de você e diga assim: seja paciente. Você vai florescer em toda estação. Quem recebe isso? Terceiro, se você quer florescer em toda estação, semeie no que você tem. Versículo de número 12 diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Onde foi que Isaque semeou? Naquela terra. A terra que ele tinha. Era a terra que ele queria? Mas era a terra que ele... Deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios capítulo 17, versículo 24, diz que os olhos do tolo vagueiam a terra. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que toda hora está olhando para a vida do outro, para as realidades dos outros. Como é que está a empresa dele? Como é que está o negócio dele? Olha o que é que ela está fazendo. Olha o que é que ele está dizendo. Olha onde é que ele está. Olha aquele dali, olha aquela igreja, olha aquele ministério. Os olhos estão sempre lá. Em algum lugar. Não estão aqui. Não consegue reconhecer o valor do que tem. E porque não reconhece o valor do que tem, não investe adequadamente naquilo que tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em 2024, Deus quer fazer você florescer independente do lugar, do ambiente e do contexto. Porém, aprenda a semear no que você tem. Semeie na terra que você tem, não naquela que você gostaria de ter. Semeie no dom que você tem, não no dom que você gostaria de ter. Invista, gaste tempo, estude, se aprimore, melhore. Semeie no casamento que você tem.
Semeie no cônjuge que você tem. Pastor, eu queria outra coisa. Mas o que você tem é isso daí. E se você começar a semear, querido, vai chegar o tempo da bênção e da graça de Deus. Semeie atenção, semeie carinho, semeie oração. Semeie nos filhos que você tem. E pare de comparar e dizer, eu queria que o meu fosse como o da fulana. Quem sabe o da fulana é diferente, porque o que a fulana faz é diferente do que o que você faz. Ei, irmão, a gente tem que começar, entende? A semear na terra que a gente tem. Semeie no grupo de crescimento que você tem. Semeie no ministério que você tem. Semeie na igreja que você tem. Eu não aceito reclamação de gente que não semeia aqui. Você está entendendo? A pessoa, pastor, o irmão está com a mão no arado junto? Não, então pronto. Está só na arquibancada dos opiniosos. No nome de Jesus, agradeço, mas eu dispenso. Eu quero o feedback de quem está junto. Com a mão no arado, semeando também. Porque a semeadura mostra compromisso. Só tem compromisso quem gasta as suas sementes. Não fale para mim que você tem compromisso comigo se você não semeia na minha vida alguma coisa, nem que seja um abraço. Entende? Não diga isso. Que você crê em um projeto que Deus pôs na sua mão, se você não é capaz de semear nesse projeto, se você não é capaz de dormir tarde, acordar cedo, dizer não para programações, sentar-se na cadeira, abrir o livro, estudar, melhorar, crescer, se profissionalizar, se aperfeiçoar, se nem você paga o preço por esse projeto, você está pedindo a bênção de Deus. Isaac semeou naquela terra. Teve bênção na vida dele, mas antes que houvesse a bênção divina, houve a diligência humana. Quando você semeia, você está provocando os céus. Quando você semeia, você está dizendo, Deus, a minha parte eu já estou fazendo, agora é a tua parte, Senhor. Ei! Meu irmão, tem gente que pergunta assim, sabe, pastor, como é que você prepara as suas pregações? Você prepara as suas pregações? Uma vez uma pessoa chegou para mim, ela disse, você prepara, pastor? Não devia não, devia chegar e falar, Espírito Santo fala. Eu olhei, eu disse, se eu fizesse isso, o Espírito Santo ia olhar e ia dizer assim, agora fala tu. Você não semeou, meu irmão. Não colocou tua diligência, teu esforço, teu suor. Onde tu não coloca teu suor, João Vitor? Eu não coloco a minha unção. Eu não coloco a minha graça. Eu não derramo o meu poder. Não. Trabalhe duro você para ver a graça de Deus. Adianta não, irmão. Adianta não. A pessoa não se dedica. Aí fica pedindo oração um e a outro para passar no Enem. No dia o Espírito Santo fala, é nem aí que eu estou. Não. Agora se você semear, coisa poderosa é quando tem a diligência humana combinada com a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que ele semeou, mas a Bíblia também diz que naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1. A melhor pessoa, o melhor semeador, o melhor agricultor não é capaz de produzir uma colheita 100 por 1. Ele é capaz de semear com fidelidade, mas a dimensão da colheita, a proporção da colheita, isso daí é favor de Deus. Eu quero dizer sobre a sua vida esse ano, você vai semear e semear com diligência, você vai investir, vai suar, vai se entregar, mas no final das contas você vai ver aquilo que sua bênção de Deus pode fazer, aquilo que sua graça de Deus, o favor de Deus pode fazer na sua vida. Isso é tão lindo. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não substitui a semeadura do homem. Mas a semeadura do homem não rouba o crédito da graça de Deus. Quando alguém pergunta, você diz, foi Deus. Mas a pessoa questiona e diz, e você não fez nada? Fiz. Eu fiz.
mas a 100 por 1, eu estou colhendo mais do que aquilo que eu poderia imaginar ou querer. Mereceu fazer por onde? 100 por 1? Não. É Deus. É o favor de Deus. É a graça de Deus. É a mão de Deus. Favor do Senhor. Favor do Senhor. Favor do Senhor. Favor do Senhor. Eu quero orar. Eu tenho pedido isso a Deus. Sobre a vida de cada pessoa, cada família aqui dessa igreja. Esse favor de Deus. Você vai trabalhar com afinco, mesmo tanto, mas a colheita vai ser 100 por 1. 100 por 1. Porque há um favor de Deus, há uma graça de Deus. Entende? A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Já preguei sobre isso esse ano passado. Aqueles que semeiam com... Pastor, estou mal, estou chorando. Continue semeando. Suas lágrimas não podem interromper sua semeadura. Estou chorando, continua semeando nesse filho. Estou chorando, continua semeando nesse chamado. Estou chorando, continua semeando na vida dessa pessoa. Estou chorando, continua semeando, investindo, dedicando, buscando. Esse plano, esse projeto, não foi Deus que falou. Não foi Deus que te deu. Não foi Deus, Isaac, que disse para você ficar nessa terra. Então pronto. No dia bom ou mal, chorando ou sorrindo, continue semeando. Que você vai voltar com seus feixes nas mãos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Agora, o que acontece é que depois que Deus o abençoa, então começa a surgir muita resistência contra Isaac. A Bíblia diz no versículo 14, que os filisteus lhe tinham inveja. E aqui vem o quarto princípio que eu quero falar para você. Você pode florescer em toda estação, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você não deixar sua última frustração se tornar sua última tentativa. A Bíblia diz que os filisteus tinham inveja, e tinham tanta inveja que eles começaram a entulhar todos os poços que os servos do pai de Isaac, Abraão, haviam cavado, enchendo-os de terra. E como se não bastasse, o rei daquele lugar diz para Isaac: Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Isaac está no lugar que Deus mandou, sim ou não? Fazendo o que Deus disse para ele fazer, sim ou não? Semeou e Deus abençoou, ou seja, a bênção de Deus está sobre a vida dele, sim ou não? De repente, conflitos de toda sorte. A inveja, os filisteus invejaram, entulhando seus poços, ou seja, tentando acabar com a sua provisão, e agora a rejeição, o rei mandando ele embora. Sai daqui, já és mais poderoso do que nós. Conflitos relacionais. Em 2024, você quer florescer em toda e qualquer estação? Então blinde o seu coração, guarde de toda mágoa, de toda amargura, de todo ressentimento, porque às vezes os nossos maiores desafios não é com o lugar, é com as pessoas. Inveja, não conseguiram celebrar Isaac. Interessante, Isaac viveu pacificamente até o dia que ele prosperou. Tem gente que consegue lidar com você pequeno, mas não consegue lidar com você grande. Aí, como se não bastasse, entulharam os poços. E depois rejeitaram Isaac. O que foi que Isaac foi fazer? Isaac ficou brigando? Não. Eles entulharam os poços de Isaac. Isaac saiu de lá. Diz a Bíblia que ele desceu ao vale. Eu quero que você entenda isso. Essa figura de entulhar os poços. Os poços naquela época, eles eram uma riqueza imensurável, porque um lugar que chovia pouco, os poços, era provisão para o gado, era provisão para a agricultura daquele lugar, para as casas, para as pessoas.
Era caro abrir um poço, não era fácil. Então, um poço era uma riqueza. Quando eles começaram a entulhar os poços de Isaac, eles estavam dizendo: nós vamos enterrar a sua prosperidade. Nós não apenas entulharemos seus poços, nós vamos entulhar o seu sonho, nós vamos entulhar a sua promessa, nós vamos entulhar o seu propósito, nós vamos entulhar a palavra que foi liberada sobre a sua vida, nós vamos entulhar o que você intenciona fazer, nós vamos entulhar você, Isaac, nós vamos não apenas entulhar seus poços, nós vamos enterrar suas promessas. Era isso que eles estavam fazendo. Na nossa vida acontece da mesma forma. Muitas vezes o diabo usa diferentes situações para entulhar os nossos poços. Não é fisicamente, você entende que eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente o diabo, ele usa uma palavra ferina que foi dita, para entulhar o nosso poço. Uma pessoa que vem para trazer uma palavra de desânimo, uma crítica que é feita e começa a entulhar o nosso poço, uma má notícia para entulhar o nosso poço, uma falta de suporte para entulhar o nosso poço. As palavras vão sendo liberadas. Você acha mesmo que vai dar certo? Não vai conseguir? Como é que é isso? Situações diversas. Mas eu aprendo uma coisa com Isaac. Porque a Bíblia diz que quando entulharam os poços, ele saiu de lá, foi para o vale de Gerar. E o que foi que ele fez? Cavou novos poços. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Podem entulhar o quanto for os seus poços. Podem tentar resistir, sabotar, criticar, desanimar, desencorajar. Perca tempo com isso não. Isso é distração do inferno na sua vida. Não perca tempo brigando por poços. Deus tem mais. Se move e cava um novo poço. Aprende a virar cavador de poços. Você entulhou aqui, eu vou cavar ali. E se você entulhar ali, eu vou cavar acolá. E se você entulhar acolá, eu vou te dar uma pasada. Não é isso que eu quebrei a pregação, não é isso. Se você entulhar aqui, irmão, eu vou cavar ali. Eu só não vou parar de cavar. Por quê? Porque você pode entulhar meus poços, mas não pode me impedir de continuar cavando. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Deus liberou sobre a minha vida uma palavra. Esse ministério Deus me deu, Senhor. Então não importa quanto tentarem entulhar os meus poços, não deu certo aqui, eu cavo ali, eu cavo acolá, eu cavo em outro lugar, Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus, irmão, no nome de Jesus. Deus te deu essa casa, Deus te deu essa família, Deus te deu esse casamento, Deus te deu. Então para de querer ser unanimidade. Para de querer aplauso de filisteu. Entende? Vai tu cavar outro poço. Estratégia Isaac. Estou saindo para cavar poços novos. Interessante isso, porque à medida que Isaac foi cavando poço, ele foi ficando especialista em cavar poço. Foi ficando tão especialista que no vale de Gerar ele cavou, achou foi um veio d'água, uma corrente de água. Oh, meu irmão, no nome de Jesus, para alguém o Espírito Santo está dizendo assim: se você cavar, você vai achar. Se você não deixar a sua última frustração se tornar a sua última tentativa, você vai achar. Não pare de cavar não, pare não. Sabe o que eu acho lindo aqui? É o que eu encontro no versículo número 20. É que a Bíblia diz: os pastores de Gerar começaram a contender com Isaac.
Quando ele finalmente consegue abrir um novo poço, a turma foi lá e ao invés de entulhar o poço, roubaram o poço. O que foi que ele fez? Fica com esse poço, eu vou cavar outro. Sabe o que é isso, gente? É a pessoa ter a convicção de que onde eu for, Deus vai me abençoar. Hoje, eu e a Sarinha, nós estávamos conversando com alguém, e eu compartilhei exatamente isso. Eu disse, olha, eu só quero a cadeira que Deus tem para mim. Eu não quero forçar a barra. Porque eu aprendi que a porta que Ele fez, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, oh, louvado seja Deus! A porta que Ele abre, alguém complete para mim. Meu irmão, quando é de Deus, está selado, está fechado, está guardado, está blindado, está assegurado. Eu não preciso brigar por um espaço. Se Deus não me deu, potencialmente vão levar. Mas se Deus me deu, não tem quem leve. Ele fez outro poço. Foi tanta contenda que ele colocou o nome do poço de contenda. Ezeque em hebraico. Abriu um outro. Foi tanta confusão que ele colocou o nome do segundo poço de ódio. De tanto ódio que ele teve. Sitim em hebraico. Mas aí ele abriu um terceiro poço. Por esse ninguém contendeu. Porque quando Deus dá... Você está compreendendo? Você está entendendo que esse ano você não vai forçar a barra para estar em roda nenhuma. Você está entendendo que esse ano você não precisa invejar nada, se comparar com nada, cobiçar nada. É o que Deus tem para você. Basta. É o que Deus tem para você. Não quero a contenda, não quero ódio. Ele chegou em um terceiro poço. Quando ele abriu, ninguém mais contendeu. E ele pôs o nome de Rehobote, que significa agora Deus nos deu espaço para prosperar. Amplitude. Rehobote significa amplitude. Espaço amplo. Eu quero profetizar 2024. Você não vai precisar brigar por espaço. O espaço que Deus tem para você, Ele vai proporcionar, Ele vai gerar, Ele vai fabricar, Ele vai te conceder. Não vai ter contenda. Quando Deus der, está dado. Ponto final. Agora, até lá, talvez tenha uma contenda e um ódio no caminho. Então não pare de cavar, meu querido. Ah, Jesus, deixa eu encerrar. Olha aqui, ó. Quinto e último princípio. Se você quer florescer em qualquer estação, volte sempre para a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Versículo 23, daquele lugar de Rehobote, Isaac saiu, põe para mim o texto. Dali Isaac saiu para Berseba. Ele mudou de lugar. Mas ele só mudou de lugar, eu quero que você receba essa palavra. Ele só mudou de lugar depois que ele prosperou, frutificou e floresceu conforme Deus havia dito. Ou seja, ele só muda para Berseba. O ciclo só fecha em Gerar quando o propósito se completa. Eu quero dizer para você, você não vai mudar de lugar, você não vai transicionar para um novo tempo, um novo ciclo, sem antes não ter completado o propósito de Deus para o ciclo anterior. Você não vai sair dizendo, estou saindo porque deu errado. Você vai sair dizendo, estou saindo porque o propósito se completou. Porque a promessa se completou.
porque a palavra se cumpriu. Mas aí, ao chegar em Berseba, Deus aparece para ele e fala com ele e diz: Isaac, eu serei contigo, eu te abençoarei, te darei toda essa terra. Se eu fosse Isaac, eu dizia: Senhor, o Senhor podia ter falado isso antes, não era? Custou demais para falar de novo. Mas depois que Deus fala com ele, ele constrói um altar. Ele constrói um altar. Ele já tinha poços, ele tinha tenda. Mas poço e tenda sem altar. 2024, olhe bem para mim. Do que adianta ter poço? Símbolo da provisão. Tenda, símbolo da segurança. Se não tem altar. Se não tem a presença de Deus. Você que está pedindo para Deus abrir seus poços, te conceder provisão, para Deus te dar tenda, te dar lar, família, estabilidade, segurança, afetiva, física, profissional, amém. Mas poço e tenda sem altar não está completo. O altar é o lugar para onde nós vamos, para começar e para terminar. Depois que ele sai de Gerar, ele vai para o altar. Por quê? Porque Deus fez tanto que ele não podia deixar de agradecer. Mas também agora, para viver um novo tempo, ele vai para o altar. Por quê? Porque na presença de Deus ele recebe direção para um novo tempo de Deus em sua vida. Durante esses 21 dias do jejum, é isso que você vai fazer. Você vai para o altar. Você vai para a presença de Deus. Porque o que você precisa, meu irmão, quem sabe esse ano mais do que tudo, é de um altar erigido em sua vida. É de um altar erguido em sua casa. É da presença de Deus, é da palavra de Deus, é da direção de Deus, é da graça de Deus, é do poder de Deus, é da voz de Deus, é da manifestação de Deus na sua vida. Altar. Você que está longe do altar, eu quero dizer para você: poço nenhum e tenda nenhuma substitui o altar. A ausência de um altar é irreparável. A ausência de uma vida de adoração, a ausência de uma conexão com o Criador, a ausência de uma comunhão com o teu Abba, o teu Pai Celestial, deixa um vazio que poço e tenda nenhuma preenche. Volte sempre para a presença de Deus. Ser abençoado, cavar poços e encontrar água é bom, mas se não voltar para o altar, a bênção faz você se perder do abençoador. Enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar dizendo o que a Bíblia fala aqui, que um belo dia, verso 26, estava Isaac na sua casa, em Berseba, e Abimeleque, o rei de Gerar, que havia expulsado Isaac, ele bate na porta de Isaac. Quando Isaac abre a porta, dá de cara com Abimeleque, Isaac pergunta: o que é que vocês estão aqui fazendo? O que é que vocês vieram me ver? Vocês foram tão hostis comigo? E a Bíblia fala, verso 28, que eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Vimos claramente que o Senhor está com você. Ficou óbvio, ficou nítido, ficou assim, explícito, como a luz do sol, que a mão de Deus é sobre sua vida, Isaac. Por isso a gente veio fazer uma aliança com você. E não é que Isaac recebe? Aqueles que o rejeitaram, se assenta na mesa com ele, ele faz um banquete e sela uma aliança.
Porque para florescer em toda e qualquer estação, não dá para guardar rancor. Não dá para guardar amargura. Deus te abençoou demais para você colecionar passados. Deus te favoreceu demais para você ficar presa ao que já foi. Deus já abriu as janelas dos céus demais para você não abençoar aqueles que te maldisseram. Eu tenho certeza, Isaac selou aquela aliança, recebeu eles com um banquete, que afinal de contas, um homem que tem tenda, tem poço e tem altar, não quer guerra com ninguém. Deus me abençoou e dos poços eu encontrei água. Deus me abençoou e no meio do ermo eu pude erguer minha tenda e ter lugar de parada. Deus me abençoou e eu tenho um altar de adoração, erguido ao Deus vivo. Eu sou filho dele, ele me ama, eu o conheço, eu ando na sua presença, a sombra do onipotente me cobre, a mão do todo-poderoso me guarda, me cerca, me guia, a voz do Senhor é comigo, a presença do Espírito Santo me habita, meu nome está escrito no livro do céu, eu tenho paz eterna com Deus. Como é que eu não vou ter paz com você? Entende? Esse ano de 2024, você vai tratar com graça e com leveza gente que tratou você mal. Vão voltar a sentar na mesa contigo. Você vai servir quem te feriu. Eu quero profetizar, você vai servir quem te feriu. Porque você vai estar tão abençoado que você vai dizer: eu estou tão abençoado que eu não tenho tempo para ficar remoendo o que foi, o que passou, o que aconteceu. Eu estou tão favorecido, eu estou tão abastado, eu estou tão agradecido a Deus, eu estou tão cheio de Deus, que eu não tenho tempo para ficar me revolvendo em memórias negativas. Entende? Essa é a palavra que eu quero dizer. E eu quero dizer para você, como foi com Isaac, será comigo, com você. A bênção de Deus vai ser nítida e notória na sua vida. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Vai ficar claro, vai ficar óbvio, vai ficar explícito que o Senhor é com você, meu irmão, que o Senhor é com a tua casa, que a mão de Deus é sobre a sua vida. Hoje Deus está dizendo para você: não importa, não importa. O tempo é de fome, a terra é desértica, o povo é hostil, os poços tentam entulhar, mas eu dou certo, porque a mão de Deus é comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus. Ele falou, está falado. Ele prometeu, está prometido. Ele me direcionou e eu estou agarrado a essa palavra. Ah, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E por isso eu sigo agarrado e ancorado nessa palavra, em o nome de Jesus. Sabe por quê? Eu vou florescer em toda estação, porque eu tenho uma paciência para aguardar e aguentar e atravessar e vencer o teste do tempo. O tempo não me vence, eu venço o tempo. Deus tem um tempo dele, eu estou na posição, Pai. Sabe por quê? Porque eu vou semear na terra que Deus me deu. Pode ser pequena, pode ser feia, pode ser mais ou menos, mas é minha. E eu vou semear do que eu tenho, certo de que vou colher o que quero. Diferente. Sabe por que eu vou florescer em toda e qualquer estação? Vou florescer toda em qualquer estação, porque eu não vou deixar as minhas últimas frustrações se tornarem a minha última tentativa. Entulhou uma vez, cavo de novo. Brigou pelo poço, cavo outro. Cavo outro, outro e outro.
até chegar o momento do meu rebote, quando Deus me dá espaço e amplitude. E eu vou sempre voltar para a presença de Deus, porque de nada adianta tender e de nada adianta poço sem altar. Irmão, se a gente fizer isso, a gente vai ver a mão de Deus. A mão de Deus. Vimos claramente que o Senhor é contigo.